Boa tarde, galera. Meu nome é Marcos e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês 3 estratégias persuasivas do Pablo Marçal para convencer as pessoas a comprar os seus produtos, a conseguir aí ser prefeito de São Paulo e na qual ele usa aí em suas palestras, beleza? 3 estratégias que se você aprender, você também vai ter tantos resultados quanto o Pablo Marçal naquilo que você faz, seja para vender, seja para conquistar a pessoa amada, sei lá. Mas se você aprender esses gatilhos mentais, essas técnicas, você vai sair na frente de 99% das pessoas. Isso daqui eu posso te garantir, tá? Porque eu já apliquei alguma dessas estratégias em algumas coisas que eu faço, tipo em gravar vídeo e tudo mais, e funciona muito. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou contar tudo isso para vocês, beleza? E comenta aqui da onde você está falando, porque é muito importante para mim saber aonde que esses vídeos que eu estou postando têm chegado, beleza? E qual dessas 3 dicas ou mais, vamos ver ao decorrer do vídeo como que vai se sair. Talvez eu fale mais ou menos, ou só as 3 mesmo. Então, comenta qual dessas 3 você mais se identificou, beleza? E a que você mais vai usar. Fechou? E Neymar é melhor que CR7. Olha só, galera, a primeira dica, a primeira estratégia, o primeiro gatilho mental assim que ele usa que eu percebo muito e que funciona demais é que ele não fala, olha só, ele não fala com a sua mente. Ele não fala com a sua mente. Ele fala com as suas emoções. Isso aqui é interessante, é um pouco contraditório, mas eu vou explicar como funciona isso. Quando eu falo assim para você, por exemplo, o Pablo Marçal, ele tem a intenção de gerar ódio nas pessoas. O seu posicionamento, a forma como ele fala, gera ódio. Tipo assim, isso daí pra mim é fácil. Isso daí é dinheiro de troco. Eu tenho 1 bilhão. Ou seja, ele gera ódio nas pessoas. Ele fala com as emoções das pessoas. Então isso desperta você. Uma coisa é eu falar com a sua mente. Você ouve e ignora. Outra coisa é eu falar com as suas emoções. Eu despertar algo em você. Isso daqui, quando você mexe no emocional das pessoas, você tende a fazer elas tomar uma decisão. E eu estava estudando sobre algumas técnicas de vendas e fala que cerca de 70% da tomada de decisão em uma compra ou em alguma ação na nossa vida é baseado no nosso emocional, que é o nosso cérebro límbico. Nós temos o cérebro reptiliano, límbico, que é o das emoções, e o neocórtex, que é o racional. E a tomada de decisão, 70%, eu acho, boa parte é no emocional. Ou seja, quando o Pablo Marçal fala de uma forma que gera ódio em você, você não tem como você ficar na sua com ódio. Alguma ação você tem que tomar. Ou você odeia o Pablo, ou você admira ele, ou você. Neutro você não fica. Ou você ama ele, ou você odeia, neutro você não consegue ficar. Porque tocou no seu emocional através de posicionamentos duros e firmes, como eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso daí é pouco para mim, entende? Ou seja, coisas que mexem com o seu emocional. Então, se você fizer isso de alguma forma ou de outra, tocando na família, falando de igreja, pegaram? Você consegue aí, não manipular, mas você consegue fazer as pessoas tomarem uma decisão, que é o que ele quer, como vendedor, ou qualquer outra coisa que ele faça. Pegaram? A primeira estratégia é essa. Toque no emocional. Fale com as emoções das pessoas. E isso daqui é interessante, sabe por quê? Porque nós somos seres mais emocionais do que racionais. Por exemplo, você nasce sem saber, você não pensa, você não tem cognitivo, você ainda não fala, mas você já chora, você fica feliz, você sorri, fica triste, tem medos, bebê ainda. Ou seja, você ainda nem desenvolveu o seu intelecto e já demonstra ter emoções. Isso comprova que o emocional é mais forte que o intelecto. Nós somos seres emocionais. Isso, para você que é cristão, você sabe o que eu estou falando. A Bíblia fala que se você tem algum conflito com um irmão, você tem que perdoar, se resolver e depois dar oferta, o dízimo. Porque senão Deus não recebe. Olha só que louco. Se você tem algum conflito emocional com alguém, Deus não recebe nem a sua oferta. Então, assim, gente. E outra coisa, se você tem alguma. Voltado para esse lado espiritual, se você tem algum conflito com alguém e não perdoar essa pessoa, Deus também não te perdoa. Olha só que louco, gente. O emocional é muito forte na vida do ser humano. Então, é isso. Foque no emocional quando você for vender algo, algum produto. A segunda estratégia, gatilho mental, enfim, que o Pablo Marçal usa é ele usa o gatilho mental da autoridade. Você já reparou? Pelo menos se você ouve o Pablo Marçal, se você ouve a palestra onde ele vai,
Em todo o tempo ele fala, eu tenho 40 empresas. Eu atuo em vários ramos. Minha empresa é avaliada em bilhões. Bilhões, bilhões. Eu tenho 1 milhão de alunos. Ninguém aqui tem mais resultado que eu. Ou seja, gatilho mental da autoridade. Porque, gente, pensa comigo. Não é o que vai ser falado, é quem está falando. Então, quando o Pablo Marçal fala, eu tenho, eu posso, eu consegui, eu faço, eu sou Iron Man, eu sou não sei o quê, já era, cara. Você vai falar o quê? O que diferencia um louco de um gênio é o resultado. Então, quando ele fala assim, ó, eu tenho resultado e você tem? Já era. Já era. Vocês estão entendendo? Gatilho mental, da autoridade, ou seja, ele pode falar porque ele tem resultado. Eu nunca vi uma pessoa questionar o Pablo Marçal, porque ele tem resultado, ele sabe o que está falando. Ele se posiciona como alguém que é, não alguém que vai ser, pelos resultados que ele tem. E você não pode questionar ele. É muito louco. Você não consegue ver as pessoas no debate questionando o Pablo Marçal. Então elas tentam atacar em um possível ponto fraco que ele tem, que é o quê? Falando que ele foi preso, ou que ele quase foi preso, que ele tem condenação. Enfim, por algumas coisas que aconteceram com ele no passado. Então, esse gatilho mental funciona muito. Eu tenho, eu posso, eu consigo, eu fiz, eu sou, entende? Então ele se coloca sempre em primeiro lugar. E os resultados que o Pablo Marçal tem diferencia ele. Isso daqui a gente não pode negar. Então, essa é a segunda estratégia, a segunda forma que o Pablo Marçal usa para converter as pessoas, tá? Porque você vai falar o quê? Ele tem resultado. Pegaram? Então, use os seus resultados a seu favor. É a segunda coisa que eu aprendo com o Pablo Marçal. E a terceira característica, assim, a terceira característica que eu vejo que o Pablo Marçal usa bastante, que é um gatilho mental, uma estratégia muito forte, é contar histórias. Em todo tempo, ele une o que ele sabe com uma história. Em todo tempo. Em todo tempo. E segundo ele modela essa estratégia de Jesus. Jesus falava muitas parábolas, muitas histórias envolvendo pessoas, para contextualizar algo assim, para ficar mais fácil o entendimento de algumas pessoas. Por exemplo, quando você conta uma história, fica muito mais fácil a compreensão, uma metáfora, enfim, fica muito mais fácil para você entender o que está sendo falado. Então, storytelling, que é a arte de contar histórias, uma boa história, a gente não esquece. Então, ele faz muito isso. Ah, eu era tal coisa. Ah, eu fiz isso. Ah, eu já tive menos. Ou seja, ele vai contando histórias da vida dele. E isso vai engajando o público, vai engajando as pessoas. Que eu poderia citar uma outra estratégia dentro dessa de storytelling é o quê? Usar histórias para conectar com as pessoas. Então ele faz o quê? Ah, eu já fui call center. Então ele foi call center e se você está passando por algo parecido, ele é igual a você. Ah, eu já passei dificuldade, eu já parcelei televisão. Ele já falou isso. Ou seja, ele pega uma história triste, algo que conecta com a realidade das pessoas. Então isso conecta, ou seja, gatilho mental da reciprocidade, onde, caramba, ele tá me ajudando, ele já foi como eu, tá vendo? Conecta, conexão. Então como você se parece com o Pablo Marçal, como ele se parece com você, há uma conexão entre vocês dois, através das histórias e pontos em comum, você acaba se convencendo. É algo natural isso. Você tende a gostar de quem gosta de você. Você tende a ter uma afinidade maior com quem fala coisas que você fala. Isso é muito louco. É um gatilho mental puro isso daqui. Mas, para você, por exemplo, que está inconsciente, que não sabe disso, ele é um deus para você, como é para muita gente. E funciona, tá? Tem livros aí de gatilhos mentais que eu já li que falam sobre isso. Quando você se parece com uma pessoa, basicamente você ganhou a pessoa, entende? Então, isso é uma parada muito forte e que eu vejo que o Pablo Marçal usa bastante, tá? E outra coisa que eu percebi, que eu poderia até citar aqui como quarta ou quinta dica, é que ele se posiciona como cristão. Então, o público cristão acaba criando uma certa afinidade com ele. Ou ele é um cara de Deus, então, pô, como cara de Deus, acho que ele não vai me enganar. Entende? Então, há uma conexão também. E ele pega uma grande fatia do Brasil. Boa parte da população é cristã, é, católica. Cristã, católica. Então, quando ele se posiciona como uma pessoa de Deus, que entende da Bíblia, que já estudou teologia, há uma parte aí de gatilho mental. Por quê? Porque conecta. Boa parte da população é de igreja, ou já leu a Bíblia, ou já foi para a igreja, e ele se posiciona como um cara que entende da Bíblia, então é mais um gatilho mental, é mais um ponto em comum aí para se conectar com as pessoas, entendeu? E ele fala muito sobre isso. Então, assim, essas foram as estratégias que eu percebi que o Pablo Marçal usa. E comenta aqui qual a estratégia, o gatilho mental que você mais se identificou, na qual eu falei aqui para você agora. E qual você vai usar. E
comenta aqui também alguma outra dica, alguma outra estratégia que você tenha aprendido com o Pablo Marçal. Fechou? Comenta aqui para saber também. Já é. Fala assim, Marcos, já é. Comenta aí, já é. Para eu saber quem chegou até o final desse vídeo. Por quê? Porque se tem pessoas chegando até o final do vídeo, significa que é um motivo a mais para me continuar postando conteúdos como esse, não é mesmo? Então, comenta aí, já é. Já é. Para eu saber que você chegou até aqui o final deste vídeo, beleza? Então, já se inscreve nesse canal, porque eu posto diariamente dicas como essa. Curte, comenta, compartilha, interage aqui comigo para eu saber e ter uma motivação a mais para gravar esses vídeos. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo desse canal. Marcos Taipas. É nóis.